Boa tarde, pessoal. Conforme eu havia prometido, vou trazer hoje mais detalhes sobre a vida de Israel. Israel que tem o seu nome trocado em um momento, determinado momento da luta que ele tem com o anjo, para Israel. Então a história de Jacó começa lá em Abraão. Abraão ele é abençoado por Deus com Isaac, mesmo sendo um homem velho, né? Um homem que já com 99 anos. E Sara, sua esposa, que na época o nome de Abraão era Abrão e Sara era chamada de Saraí. E ali Deus troca também o nome deles para Abraão e Sara. Sara com 90 anos, um ano depois nasce Isaac, 91 anos. Esse nome também foi dado por Deus, foi dado filho para eles, para o casal, como promessa, né, de descendência numerosa para Abraão. E Deus dá essa promessa do filho e também dá o nome de Isaac. Depois, Deus prova Abraão, pede para que Abraão sacrifique Isaac no altar, leve Isaac como sacrifício. Então, Abraão ele chega diante do monte e pede, leva uns homens juntos e pede para os homens ficarem ele esperando que ele vai subir, vai sacrificar, vai fazer um sacrifício, vai adorar a Deus e daí logo em seguida voltaria. E leva o menino pergunta: pai, temos o altar, temos o fogo, mas não temos o cordeiro. Aí Abraão responde para Isaac: o cordeiro Deus proverá para si. E ele bota uma venda nos olhos do filho, amarra ele, e quando vai dar o golpe, né, com o machado, vem o anjo do Senhor e diz: não, não faça nada, porque agora sei que temes a Deus. E aí Abraão dá uma olhada para frente ali e enxerga o cordeiro que Deus provê então como sacrifício. Isaac sai e vai ter uma vida com Rebeca. Inclusive foi Abraão que pediu para que os homens buscassem uma esposa para Isaac, porque Abraão ele queria manter a promessa com Deus, não queria que Isaac casasse com mulheres de outros povos. Então ele manda que os homens vão lá na terra dos pais dele e lá eles conhecem Rebeca. Eles veem Rebeca, Deus mostra Rebeca para os homens e eles trazem Rebeca e Isaac se apaixona por Rebeca. Rebeca é estéril, mas Deus abençoa Rebeca e Rebeca tem filhos gêmeos, que a palavra diz que no ventre eles já brigavam. E esses filhos eram Esaú e Jacó, que lá na frente Jacó vem a ser Israel. Já quando moços, Jacó engana Esaú uma vez, né, que Esaú se torna um homem do campo, e Esaú vai caçar e não consegue a caça, né, volta com fome, e Jacó está fazendo um guisado. E Esaú pede o guisado e Jacó oferece em troca da primogenitura e Esaú troca, né, não dando crédito às coisas, vamos dizer assim, que os deuses dos pais dele ensinaram, né? Então, de que para ele, na cabeça dele, de que vale a primogenitura se eu estou com fome, né? Ele preferiu matar a fome dele ali no momento, momentaneamente, resolver o problema momentaneamente. E Isaac já velho, eles tinham os pais tinham o hábito de abençoar os filhos antes de morrer. Isaac já velho então pede para que Jacó e Esaú façam um guisado e tragam para ele, ele vai comer o guisado e vai abençoar os filhos. E Rebeca gosta mais de Jacó. Ela tem uma tendência a gostar mais de um dos filhos, que é Jacó. E ela então arma um plano com Jacó.
Ela diz: te disfarça de Esaú, bota uma pele de cordeiro, pega o cheiro do cordeiro, né? Porque Esaú era um homem peludo e Jacó não era. Então, para enganar o pai, ele enrolou a pele de cordeiro nos braços até o pescoço. E a mãe fez o guisado. Então Jacó leva o guisado do jeito que Isaac gostava, e Isaac, meio desconfiado, faz uma pergunta aqui, outra ali, mas acredita que é Esaú e abençoa Jacó no lugar de Esaú. Logo em seguida chega Esaú, e o pai diz que já abençoou alguém antes dele como sendo ele, e aí ele liga os pontos, né? E aí ele grita, ele se ira, ele amaldiçoa Jacó, ele diz ali que é a segunda vez que Jacó engana ele. A primeira lá com a primogenitura e agora com a bênção. E ali ele promete, não na frente de Isaac, mas ele fala, né? Saindo da presença de Isaac, ele fala que assim que Isaac morresse, ele mataria o irmão. E a mãe ouve. E aí ela manda então Jacó se afastar de Esaú. E ela tem um irmão, que é Labão, que é tio de Jacó. E então ele vai morar distante dali com Labão. Labão tem duas filhas, tem Lia e Raquel, e Jacó se apaixona por Raquel. E ele faz uma proposta de casamento por Raquel para Labão. E Labão dá uma sua proposta para ele: olha, tu trabalha 7 anos, eu te dou ela como esposa. E ele trabalha 7 anos, e naquela época as núpcias eram feitas dentro de uma tenda no escuro. O homem não via o rosto da mulher. Somente a mulher, depois do ato, ela trazia um pano manchado, mostrando que ela tinha feito relações com o homem. E dessa forma, Labão, se aproveitando disso, engana Jacó, até porque Lia era a mais velha, e eles lá, o costume não era dar primeiro a mais nova, mas a mais velha. E assim ele engana Jacó. Para ver que Jacó vinha enganando, tinha o hábito de enganar, e também ali naquele momento estava sendo enganado. E ele casa com Lia, ele fica indignado, cobra isso de Labão: por que fizeste isso comigo, por que me enganou? E ele diz: não, tudo bem, eu vou fazer o seguinte, eu te dou Raquel também, mas você trabalha mais 7 anos. Ele usou de esperteza, de malandragem, porque Jacó era um homem muito abençoado, né? Jacó, enquanto estava trabalhando com Labão foi muito abençoado, aumentavam os rebanhos, não tinha problema de doença, de animais estéreis, as plantações todas eram fecundas, né? A terra era fecunda. Então Labão tinha interesse em manter Jacó trabalhando. E mais tarde, ele trabalhando mais 7 anos, 14 anos na soma total. E mais tarde ele ainda, para poder ter a própria vida dele com a família dele, ele fica mais 6 anos para cuidar do rebanho de Labão. Então 20 anos no total ele ficou com Labão. E aí ele vai para o deserto, simplesmente pega tudo que é dele e vai para o deserto para ir embora. Labão vai atrás dele, eles fazem uma aliança. Deus ordena que naquele momento que Jacó volte para a terra dos pais dele. Ali ele tem um momento com o anjo, uma luta com o anjo, e o anjo troca o nome dele de Jacó para Israel. Porque Israel quer dizer o homem que lutou com Deus e com os homens e venceu. Mas ele teme a reação de Saul, porque Saul estava querendo matar ele quando ele saiu dali. E aí ele manda guias na frente, e Saul vem vindo ainda para aumentar o temor dele. Saul vem vindo com um exército numeroso. Mas o fato é que Jacó inclusive separou um gado, alguns tesouros, alguns presentes para Saul. O fato é que Saul, quando chega perto de Jacó, eles se abraçam.
Saul ele se tornou um homem muito rico, e aí Jacó vai morar na terra dos pais. Lia dá luz a 4 filhos para Israel, e a concubina de Lia 2. Então ali da parte de Lia 6 filhos. Raquel dá luz a 2 filhos e a concubina dela 2. Então ela dá luz a 4 filhos para Israel. E aí Raquel tem o último filho, mais um filho, desculpe, que é José. E para fechar os 12 filhos de Israel, Raquel dá a luz a Benjamim, mas Raquel morre, né? Quando ela dá a luz a Benjamim, ela acaba perdendo a vida. E aí estão os 12 filhos de Jacó, de Israel, já como o nome de Israel. E a partir daí nós vamos ter no próximo vídeo a história de José, que é uma excelente história, que é muito boa história, muito boa, vale a pena. E o que dá para nós trazer de exemplo da vida de Israel? Né? Sabendo hoje quem é Israel, o país de Israel, emancipado há 74 anos, líder mundial de tecnologia, líder mundial de material bélico, armamentos, um país que tem pouca terra, que praticamente não tem água, que agora eles desenvolveram um método para dessalinizar a água, tirar o sal da água do mar. Então Israel, embora pequeno, é um país muito abençoado. E a gente tira como ensino que Esaú, ele embora sendo filho primogênito, ele tendo direito à bênção, ele não deu crédito às coisas que o pai e a mãe falavam em relação ao que Deus, dos pais de Abraão, traziam como mandamentos. Ele não deu crédito a essa questão da primogenitura. Ele só se interessou com a solução momentânea dele, que era a fome. E Jacó, embora sendo enganador, tendo esse nome como enganador, ele dava crédito. Ele chorava na presença de Deus, ele buscava de Deus, ele clamava a Deus, ele fez o que fez para receber as coisas que Deus tinha, que era para Esaú, e ele tomou o lugar de Esaú. E a gente entende também assim que Esaú, ele passou por tudo isso, até que ele saiu bem, né? Porque ele se tornou um homem rico também. Mas ele perdeu a primogenitura, perdeu a bênção, porque ele não se colocou numa posição de dono. Ele não, sabe, ele não dava crédito para tudo que era dele. Se ele se colocasse como dono, se colocasse no direito dele dessas coisas, se ele cresce, ele pelo menos brigaria por isso. Então eu deixo aqui essa mensagem, que as coisas que Deus nos deu são grandes, e nós temos que tomar posse. Nós precisamos tomar posse das coisas que Deus nos dá, precisamos ter consciência do que Deus nos deu, precisamos saber quem somos, como filhos, os direitos, a herança que temos, e brigar por ela, não deixar que o inimigo nos engane. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Próximo vídeo eu vou estar falando da história de José, que é excelente, nos ensina muito também. Uma boa tarde a todos e que Deus abençoe a cada um.